Olá pessoal, obrigado por estar acompanhando aí mais uma aula nossa de envelhecimento, processo de envelhecimento e o papel da educação física. Recordando aí o que a gente discorreu das últimas vezes que a gente se encontrou, então a gente já falou um pouquinho da teoria dos telômeros, né, nos cromossomos. Colocamos aí os dois eixos que parecem ser até agora maiores debates aí do envelhecimento do sistema cardiovascular, que é o estresse oxidativo e a inflamação crônica. Sobre o envelhecimento vascular a gente falou que o que é básico do envelhecimento vascular é a disfunção endotelial e a rigidez arterial. Os processos aí, os mecanismos foram ditos. Pensando no envelhecimento cardiovascular, a gente deu as principais características aí que acometem, que afetam o indivíduo idoso na senescência, envelhecimento comum. Demos alguns parâmetros aí de explicações genéticas, fatores externos, da própria envelhecimento vascular, que a gente falou um pouco antes, para explicar o envelhecimento cardiovascular. Falamos sobre o estresse oxidativo, a instabilidade genômica. E agora hoje a gente vai falar então como que o exercício físico pode atuar no envelhecimento do sistema cardiovascular, né? Claro que isso é debate e é discussão até hoje. Todos os dias a gente vai ver um tipo diferente de debate. Todo ano vai ter paper novo olhando para um outro lado, né? E é isso que é a ciência. Mas vamos ver o que a gente pode já tentar afirmar em relação a exercício físico e sistema cardiovascular. Quando a gente vai pesquisar como que o exercício físico atua no sistema cardiovascular, pensando em envelhecimento, senescência, a gente tem a dificuldade de achar trabalhos que vão falar do envelhecimento comum e o exercício físico, né? Então, geralmente, o exercício físico já está associado a alguma patologia cardiovascular característica do envelhecimento, né? Uma insuficiência cardíaca, um indivíduo pós-infartado ou um indivíduo hipertenso. Geralmente a gente vê o exercício físico influenciando nesse eixo de patologias de senilidade. Então, é difícil a gente acompanhar a atuação do exercício físico na senescência e envelhecimento comum, né? Sempre ele vai estar associado a alguma doença, que, por sua vez, não deixa de acometer o envelhecimento. Quando a gente fala do comprimento dos telômeros, né, que a gente viu lá que no envelhecimento, como está na figura aí ilustrando, a gente diminui essas capinhas aí, essas tampinhas dos cromossomos, né, comprometendo a integridade e funcionalidade do meu cromossomo, né, bem como todo o funcionamento genético desse meu cromossomo, né. E em função disso eu tenho problemas na minha senescência, né? Aliás, eu causo a senescência em função disso, né? Então, o que se sabe em relação ao exercício físico, falando de um modo bem superficial, porque o próprio tema telômeros não é simples. Então, falando em exercício físico e telômeros, parece ainda não haver um consenso em relação à duração, intensidade,
gasto calórico total da sessão que seja minimamente suficiente para eu ter uma proteção do tamanho, do comprimento dos meus telômeros. Mas o que já é consenso é o que está aí, ó, gente. Baixo nível de atividade física já é comprovado que causa encurtamento dos meus telômeros, né? E isso tem influência na minha redução de longevidade, tudo bem? Então, o exercício físico, né? A gente está falando aqui das vias de atuação do exercício físico, né? Então, através da proteção aí do não encurtamento de telômeros, né? Até porque a gente está vendo que baixo nível vai ocasionar um encurtamento. Então, um alto nível de atividade física não me dá um encurtamento tão incisivo, tão forte dos meus telômeros. Então, uma via de atuação do exercício é segurar esse declínio, né, de comprimento dos telômeros no sistema cardiovascular. Outra via de atuação do exercício físico no combate à senescência cardiovascular, né? Então, de novo, né? Perdoe se eu estou sendo prolixo, né? Se eu estou sendo redundante, mas a gente está vendo aqui as vias de atuação. Então, de que forma, quais são as formas que o exercício vai influenciar no combate à senescência cardiovascular. Então, olha, por quais caminhos eu fazendo exercício eu melhoro esses efeitos aí depreciativos, esses efeitos ruins da senescência no meu sistema cardiovascular, né? Olha, pelos telômeros, parece que indivíduos que fazem pouco exercício, como a gente viu aqui, ó, estou voltando, parece que indivíduos que fazem pouco exercício, eles têm encurtamento de telômeros, né? Tem encurtamento maior de telômeros. Isso vai prejudicar a minha longevidade e vai prejudicar a minha saúde cardiovascular. Beleza. Outra via de atuação, endotélio vascular. Indivíduos bem treinados apresentam uma expressão maior de óxido nítrico, né? Óxido nítrico, dentre tantas funções, uma das principais é a vasodilatação. E a gente sabe que no envelhecimento a gente tende a ter um desequilíbrio, não só em função da diminuição de bioavailabilidade de óxido nítrico, mas também por acúmulo de diminuição de elastina, acúmulo de colágeno, como a gente viu lá na parte vascular. Mas os indivíduos bem treinados apresentam uma expressão maior de óxido nítrico, né? Então, o exercício pode aí prevenir e atenuar processos aí da senescência do sistema cardiovascular, né? E ele também vai promover uma melhora da função endotelial, né? Não só pela maior expressão de óxido nítrico, mas ele está relacionado a outros fatores de estrutura do meio endotélio, de regulação de pressão arterial, etc. Pressão arterial, como eu acabei de falar, então, através da melhora aí, ó, que eu acabei de falar, da função e da estrutura do endotélio, há uma melhora da pressão arterial. E aí com uma consequente diminuição da resistência periférica, né? Lembrando que a resistência periférica, o que é? É aquela força que eu tenho de fechamento de vaso periférico para manter meu sangue onde ele precisa quando eu estou em repouso, em órgãos vitais, né? Se eu estou em situação pós-prandial, eu estou em processo digestivo, enfim, eu vou ter uma diminuição da resistência periférica. E um eixo super importante de regulação de pressão arterial via exercício, né? De novo, a regulação de pressão arterial é uma via que o exercício atua para proteger meu sistema cardiovascular de ficar velhinho, beleza? Então, ó,
Diminuição, eixo importante, diminuição do sistema nervoso simpático, né? Com aumento do tônus vagal. O que é tônus vagal? É a participação do sistema nervoso parasimpático. Esses dois eixos aí, eles são os preditores aí na melhora da pressão arterial também com o exercício físico, além dessa melhora da função e estrutura do endotélio. Né? Então, eu sei que o exercício cronicamente, ele vai diminuir meu sistema nervoso simpático basal. Ou seja, eu vou ter um sistema nervoso simpático basal um pouco diminuído em função do aumento do parasimpático. Um simpático, nervoso simpático diminuído, lembra lá das catecolaminas, eu tenho menos circulação e as consequentes funções das minhas catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, né? Hormônios que em excesso podem causar um quadro de catabolismo, um quadro de vasoconstrição muito forte. Então, se o seu exercício regula a pressão arterial, ele vai me dar um quadro aí de saúde cardiovascular no processo de senescência, tudo bem? Regulação da glicose, né? O que a regulação da glicose tem a ver com o sistema cardiovascular? Tudo, né? Aliás, tudo tem a ver com tudo, né? Quando a gente fala, só fazendo um parênteses, das teorias do envelhecimento, por que a gente não pode separar e falar, essa teoria do envelhecimento aqui é a que explica o envelhecimento mesmo? Porque está tudo interligado demais, né? Está tudo muito interligado. Então a hiperglicemia leva o quê? Um quadro de descontrole de homeostase, né? Resultando em danos em vários tecidos e sistemas. Pensando em diabético crônico, de muito tempo de diabetes e com muito quadro de hipoglicemia ou de hiperglicemia, o diabético descompensado cronicamente, de muito tempo de doença, esse cara vai ter problema micro e macrovascular, possivelmente sério. Né? E estamos falando de problema micro e macrovascular, estamos falando do sistema cardiovascular. Né? Daí já dá para fazer o link. Então, intervenções de exercício aeróbico e combinado, que é o aeróbico e resistido, são eficientes na melhora da glicemia em jejum e hemoglobina glicada. O que a gente usa hoje para tentar diagnosticar o diabetes da melhor forma? A glicemia em jejum? Sim, mas a hemoglobina glicada tem que estar acompanhada disso. Tudo bem? Para ver como é que está o estado de glicação desse indivíduo. E pensando em lipídios, então o aumento do HDL, né, que é o meu colesterol, aí, vamos dizer assim, entre aspas, bom, e a diminuição do VDLL, que é o meu colesterol, entre aspas, ruim, e aumento da minha lipoproteína lipase, que é a lipoproteína lipase, que é essa LPL aqui, ela participa principalmente aí da degradação dos meus triglicerídeos e de mandar VDL desculpa, para o fígado e excretar. Então, dentre tantas e tantas outras funções. E a utilização dos meus triglicerídeos pelos músculos, né? E aqui, pensando em treinamento de força, eu tenho em intensidade, eu tenho mais utilização de triglicerídeos pelos músculos. Através disso aqui, ó, eu tenho as principais modificações provenientes do treinamento físico pensando em lipídios. Então, gente, estamos falando de sistema cardiovascular. Agora está mais óbvio, né? Porque em lipídios a gente fica mais, se eu tenho aumento de HDL, diminuição do VDL, aumento da lipoproteína lipase, eu vou ter um quadro aqui de diminuição de colesterol plasmático, né? Consequentemente, menos risco de problemas cardiovasculares, trombose, aterogênese, placas de ateroma. Então,
terem menos risco de desenvolver doença cardiovascular, né? Proteger aí meu sistema cardiovascular. E como um resumão, né? Que fica bem legal aqui da gente ver o quanto é interligado isso aqui, né? É bem bacana esse resumo por isso, né? Porque exercício físico, que é o que a figura representa, né? Olha, ele vai diminuir meu depósito de gordura, tá aqui. Isso influencia a diminuição do risco de diabetes tipo 2. Olha, ele vai diminuir a minha hemoglobina glicada. Isso influencia a diminuição de risco de diabetes tipo 2. Diminuição de câncer de colo do útero. Diminuição de triglicerídeos, influencia no diabetes. Proliferação das células satélite, que são células que vão atuar fortemente aí na reconstrução muscular. Elas vêm aí, ó, pela diminuição da minha trombose, de coágulos nos meus vasos e da regulação do meu óxido nítrico, diminuição da minha pressão arterial, com diminuição de risco de hipertensão. Esses dois aqui, ó, estão ligados em diminuição de eventos cardiovasculares. A minha frequência cardíaca aqui de repouso está interligada, é diminuída a menos risco cardiovascular. Diminuição do que aqui, ó, comprimento dos, aumento do comprimento dos telômeros, né? Isso vai preservar a minha saúde cardiovascular. Meu quadro de trombose vai diminuir a chance de um AVE, ou AVC, ou derrame, né? Então é muito bacana essa relação aqui, esse quadro, onde está tudo muito interligado e representa bem o que eu estou falando dessa interligação. E tudo que está acontecendo aqui, ó, a maior parte da acontecendo essa cascata, o exercício está me dando. Tudo bem? E para finalizar, galera, então, olha, quanto e como eu tenho que fazer de exercício para eu prevenir meu sistema cardiovascular, o combate da senescência, né? Como é que eu vou combater a senescência aí do sistema cardiovascular? Então, é debate e isso é aberto para estudos, como eu falei ontem, hoje e amanhã. O que se sabe é que moderada a alta intensidade provoca melhora do sistema cardiovascular no combate à senescência. Isso aqui é fato. Beleza? Mas aí entra aquela história, né? Pô, alta intensidade, professor. Peraí, agora eu fiquei um pouco cético. Legal, e é para ficar mesmo. Porque que público que a gente está falando, né? Estamos falando de senescência, estamos falando de um idoso que já tem uma resistência vascular periférica aumentada, já vai ter um quadrinho aí de pressão arterial aumentada, já tem um quadro de depreciação óssea. É muito importante a gente ter isso em mente. Não posso trabalhar alta intensidade? Não diria isso, né? Mas tomar cuidado. E por que eu coloquei esses dois aqui, né? Então, aqui é mais ou menos os extremos, tudo bem? Aqui, ó, ultramaratonista batendo recorde de correr 262 km em 24 horas. E esse cara aqui é um cara que corre uma vez por ano, né? E come e bebe pra caramba. Então, talvez o exercício aqui não esteja sendo uma estratégia saudável, esteja até mais prejudicando do que ajudando. E aqui também, mas um pouquinho que eu corro de vez em quando vai ajudar. Não, o exercício é bom se ele é frequente, se ele tem sequência. E muitas vezes você fica sinalizando, você vai correr a cada 20 dias, aí você sinaliza inflamação no corpo e você não dá o estímulo crônico e você de vez em quando fica dando mais um quadro inflamatório para o corpo, deslocamento de trombo, por exemplo, nos vasos, e aí você está tendo um quadro, às vezes, de mais perigo do que tratamento. Tudo bem? Então esse era o recado de hoje. Obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.